5, 4, 3, 2, 1. Fala galera, beleza? Bom, a gente está aqui em mais um vídeo do Pai Nosso e hoje vamos dar continuidade ao ensino sobre os 5 pilares. Solta aí! Hoje vamos falar sobre meditação e sobre confissão de fé. Então, solta a vinheta. Então, tá vendo? Esse então é um demônio que tem que ser expulso, velho. Vou lançar isso, você vai ver. Bem, galera, a meditação é como um estudo que nós fazemos, onde vamos nos aprofundar naquela palavra, seja lá o que for que você estiver estudando, a fim de que todas essas verdades entrem em seu espírito, principalmente se falando da palavra de Deus. É que nem aquela palavra, Zion, que está em 2 Timóteo 3,16. Põe na tela. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. A palavra de Deus nos ensina quem Ele é. Ela nos conta sobre as histórias do passado, nos ensina como viver no presente e nos avisa o que vem no futuro. Meditar na palavra é estudá-la, a fim de que todas as suas mensagens, suas preciosidades, cheguem ao nosso espírito. O nosso espírito também sente fome de coisas espirituais, e a palavra de Deus é espírito e vida. Sem falar, Zion, que quando a gente medita muito em uma determinada palavra, o Espírito vem e traz revelação daquilo, né? Que é, no caso, a revelação é o entendimento do que está por trás daquela mensagem. Uma das passagens que eu mais gosto é no capítulo 6 de João, que conta da vez que Jesus multiplicou os pães para a multidão, e depois disso, muitos de seus discípulos foram atrás dele, atrás de pão. Só que quando chegaram lá, Jesus falou que ele era o pão da vida, que ele não estava lá para suprir a questão carnal, mas a questão espiritual. Quando aqueles discípulos perceberam que Jesus não ia alimentar a carne deles, eles se escandalizaram e foram embora. Jesus então perguntou para os seus discípulos mais próximos: "Vocês querem ir embora também?" A qual Pedro respondeu: "Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo." A palavra de Deus é como um alimento para o nosso espírito. Assim como o nosso corpo se alimenta de coisas carnais, nosso espírito se alimenta de coisas espirituais. Nesse caso, a palavra de Deus. Ultimamente eu tenho usado de algumas técnicas para meditar, em que eu entro no meu quarto sozinho e põe uma música de fundo, um louvor para tornar o clima mais agradável e suscetível. Então eu começo a ler os versículos. Depois que eu leio, eu faço uma anotação deles. Porque quando a gente escreve, a gente assimila mais as coisas que nós estamos estudando, sabe? Depois de escrita, eu declaro aqueles versículos para mim mesmo e até as anotações que eu fiz, de todas as impressões, revelações que eu tive, para que aquilo vá se tornando real para mim. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Depois disso, eu aproveito a música que está tocando no fundo e tento tornar aqueles versículos uma música também. Porque nós somos seres musicais e a música toca o nosso coração, então é mais uma porta que nós abrimos para que a palavra de Deus entre. E por fim, eu faço uma oração a Deus, pedindo que aqueles versículos se tornem reais na minha vida, sabe? Para que eu possa viver aquilo que Ele está me ensinando. Deus ainda nos garante algumas coisas ao meditar em Sua palavra. Como Ele aconselhou a Josué: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. E também quando Jesus estava ensinando a seus discípulos: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Como Zion disse em João 15:7, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, tudo o que pedir vos será concedido. Entenda, a sua confissão tem que estar de acordo com a palavra. Se as minhas palavras permanecer em vós. Ou seja, a meditação é uma prática da qual antecede a confissão, porque você só vai confessar aquilo que você meditou. Quando você medita na verdade da palavra, aquilo é internalizado em você, você compreendeu aquilo como verdade, você passa a confessar aquilo. Por exemplo, em Isaías diz que Jesus levou sobre si as nossas dores e nossas enfermidades. Eu te pergunto, Zion, de acordo com essa verdade, você é doente?
Você vai confessar que você é doente? Se a palavra diz que você é curado, o que é que você vai confessar? Eu sou curado. Exatamente. Então eu preciso confessar aquilo que a palavra me diz. Eu preciso confessar aquilo que eu tenho como verdade. Ou seja, eu estou numa condição de cura em Jesus. Então eu vou confessar cura. A palavra diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre para que nós fôssemos feitos exatamente riquíssimos. Então eu preciso confessar que eu sou uma pessoa próspera, porque prosperidade é uma bênção que cabe a todos os filhos de Deus. Entenda, a palavra é a sua verdade. E através da confissão dessa verdade, a sua realidade pode ser transformada de acordo com a nossa verdade em Cristo Jesus. Repare que uma declaração anula a outra. Você não pode negativar a sua oração pelas suas palavras de incredulidade. Você tem que crer naquilo que você orou. Se você acredita que o Pai vai te responder, apenas agradeça aquilo que você já pediu antes de você ver, porque isso é fé. E para confessar eu preciso crer. Repare que Deus, na criação da terra, Ele disse, haja luz e houve luz. E se Ele é o nosso Pai, se somos feitos sua imagem e semelhança, se somos da mesma espécie, significa que eu tenho em mim a capacidade de declarar o haja onde não há. Eu possuo fé em mim o suficiente para trazer à existência aquilo a qual eu não vejo, mas eu creio que existe em Deus. Perceba que essa é a nossa realidade em Deus. Eu preciso meditar para entender quem eu sou em Jesus, para conhecer as minhas bênçãos em Deus, para conhecer o meu lugar em Deus como filho. E a partir daí eu vou trazer à existência tudo aquilo que eu meditei, confessando a palavra de fé. Mas é a palavra de fé. A palavra diz, qualquer um que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, assim será feito, se não duvidares no seu coração. Se você confessa algo com incredulidade aqui dentro, não espere que aquilo vai se tornar real, porque não vai. Mas quando você declara com fé, crendo que já recebeu antes de ver, aí a coisa funciona. Porque isso é confissão de fé. Então, como diz as Escrituras, como você imaginou no seu coração, assim é. Então, galera, se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos. Se ainda não se inscreveu, inscreva no nosso canal para ficar atento nos novos vídeos que virão. E é isso aí. E não se esqueça, existe um Pai por trás do Deus. Até a próxima. falou.